Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo, né? Jogos, brincadeiras e materiais concretos para a educação matemática. Eu sou a Andressa Neberg, estou na educação há 20 anos já, tenho formação em pedagogia, sou psicopedagoga, trabalhei com formação de professores na área da educação matemática. Hoje faço coordenação pedagógica, né, numa instituição aqui de Curitiba. Então, sejam bem-vindos. Vamos aprender, conversar um pouquinho sobre as maneiras de fazer um ensino mais atraente para os nossos alunos e com uma aprendizagem mais efetiva na educação matemática. No primeiro slide aqui que eu quero discutir com vocês, eu venho trazendo uma ideia que eu considero fundamental para o ensino da matemática, que é entender que para aprender matemática, o aluno precisa compreendê-la. E compreensão nós entendemos como um construto mental. A compreensão é individual. Não temos como transmitir compreensão para os nossos alunos. O aluno precisa, sim, ter a própria oportunidade de aprender e compreender a matemática. Então, esse é um princípio fundamental do nosso módulo, né? De que é necessário que o aluno performe a matemática para que a compreensão seja dele, seja através de um jogo, de uma brincadeira, de um produto elaborado pelo aluno, mas é ele sim, o estudante, que precisa se envolver para passar de um conhecimento declarativo, então, dos conceitos da própria matemática, para um conceito operacional de matemática, que é a sua habilidade de trabalhar a matemática, né? Nós temos um outro ponto bem importante aqui, que é fazer o aluno gostar de matemática. Sabemos nós, professores, e tradicionalmente na nossa história como estudantes também, que nem todos gostam da matemática. Muitos já vêm para uma aula de matemática com uma certa barreira, com um impeditivo, né? Um preconceito com relação a essa disciplina. Então, fazer o aluno gostar da matemática vem como um desafio para nós, e dentro de toda a formação que nós trabalhamos aqui no módulo, ele passa por meio da compreensão. É necessário que o aluno compreenda para que ele goste de algo. Precisa ser dele, precisa estar dentro do aluno para que ele goste da matemática, né? O professor precisa pensar numa série de fatores para que o aluno goste de matemática. Precisa pensar em que objetivo ele tem com aquela atividade, com aquele jogo, que estratégia usará durante a aula para que o aluno realmente se aproprie enquanto joga, enquanto brinca, daquele conteúdo que está por trás dessa estratégia de aula, né? E que tipo de conhecimentos o aluno já tem que possam dar base para isso que eu estou propondo nessa aula, a ponto dele transferir aquele preconceito de não sei, não gosto, para um desejo de participar, para um envolvimento a ponto de sair dizendo: eu consegui, eu gostei, eu entendi o que está sendo trabalhado aqui, né? E aí vem um desafio para nós, professores, e eu coloco nós todos, professores, coordenadores, gestores das escolas, com o enriquecimento destas aulas, né? Não dá para passar pela compreensão e pelo gosto, pelo prazer de estar ali dentro da aula, se eu não penso em enriquecer as experiências, né? Em trazer experiências que de fato sejam motivadoras, desafiadoras para a sala de aula e que tragam ricos processos pedagógicos. Muitas vezes existem jogos, brincadeiras que são divertidas e que são legais, mas que proporcionam poucas experiências, de fato, oportunidades de aprendizagem. E é esse time que a gente vai precisar ter, né? Quando que eu vou pensar num jogo, numa aula, que ela não é só esteticamente interessante, que ela não é só divertida, mas que ela também tem um processo pedagógico, né? Num scaffolding,
como se fossem em diferentes níveis de aprendizagem, que eu saia daquele conhecimento comum que a criança tem, que o estudante tem para a sala de aula, e que eu avance sim para um conhecimento, para um conceito, um conhecimento daí declarativo e que a criança esteja apropriada daquilo. Então, enriquecer a nossa prática pedagógica da sala de aula. Vamos em frente, então? Quantos desafios, né? Vamos para o próximo slide. O nosso próximo slide aqui, ele vem falar para nós de por que, então, trabalhar, por que usar jogos e brincadeiras nas aulas de matemática, pensando nesse processo enriquecedor que eu quero trazer, no desafio que eu quero colocar para a sala de aula, pensando que eu tenho que fazer o aluno compreender. E aí, qual é a importância que jogos e brincadeiras têm na nossa sala de aula, né? Nós sabemos que não existem cérebros melhores para a aprendizagem de matemática dentro do desenvolvimento humano. Eu não tenho uma condição melhor, ou eu não tive uma condição melhor para aprender matemática que você e que o nosso aluno, né? Existem habilidades que precisam ser desenvolvidas para facilitar o ganho de aprendizagem, né? E nós entendemos que aprender não é uma atividade individual. Aprender é uma atividade social que requer interação e experiência. E aí, de novo, né, a importância de pensar em como proporcionar tudo isso dentro da sala de aula. Então, quando nós, professores, conhecemos as forças, as necessidades individuais, nós conhecemos os interesses dos nossos estudantes, e quando nós conhecemos como eles organizam o pensamento, nós sim temos condição de apoiar o desenvolvimento deles na sala de aula e oportunizar um aprendizado mais efetivo. Por isso que fazer matemática na sala de aula pressupõe, né, que nós, professores e alunos, estejamos envolvidos numa única atividade, que nós, professores e alunos, estejamos realmente permitindo que criatividade, flexibilidade, comunicação, colaboração estejam dentro da sala de aula, buscando padrões com significado dentro dessa disciplina, porque sim, a matemática é uma área feita de padrões, né? De padrões para se aprender conceitos numéricos, senso numérico, padrões para se aprender contagens, e a gente vai falar disso depois, né? Padrões para se aprender operações, e nós vamos falar disso depois. Então, como eu vou propor que haja, sim, criatividade e flexibilidade, além de muita comunicação entre os estudantes, para que essa aprendizagem seja social e que eles cheguem no final na busca desses padrões, né? Nós podemos trazer diferentes crenças sobre a matemática, sobre aprender matemática. Há muitos fatores que influenciam a nossa aula de matemática, né? E eu acho que o principal deles, em todos os anos de experiência, é sim esse preconceito de que matemática é difícil e que eu não consigo aprender. Mas a matemática é um componente curricular, né, que privilegia regras, procedimentos e que envolve certezas. Então, a gente precisa tatear a matemática para chegar a ter, sim, uma clareza, né, desses conceitos que a envolvem, né. Ela é um componente curricular que permite, sim, criatividade e muitas conexões, né? E como que a gente vai facilitar tudo isso? Como que você, na sua sala de aula, pode pensar em facilitar a aprendizagem, né? Permitindo que o seu aluno participe de resoluções de problemas através dos jogos e das brincadeiras, porque assim ele se diverte, brinca e aprende, né? Reflete depois com o professor e com os colegas sobre como enfrentar e desvendar esses problemas, né? Que ora estruturam aí conceitos importantes da matemática. Vamos lá? E aí, vamos falar diretamente no nosso ponto central desse módulo, que é
o jogo, né? O jogo, a brincadeira, o brincar enquanto se joga, né? Toda vez que uma criança brinca, toda vez que a criança tem a oportunidade de jogar, ela está se modificando socialmente. Essa é uma oportunidade que, para muitos alunos, apenas a escola dá. Muitos deles não têm essa oportunidade de socializar em outros ambientes da escola. E dentro da sua sala de aula, você tem a oportunidade de modificar a forma como essa criança exerce o seu papel, né, na sala de aula, o seu comportamento social. Os jogos e as brincadeiras, eles têm a finalidade de desenvolver atitudes positivas, de melhorar o comportamento social, de buscar o trabalho coletivo para todos, né, para o bom funcionamento daquele grupo, de aplicar a competição como parte daquilo e não como essência daquele jogo. Competir faz parte de aprender, mas não é o nosso foco principal, né? Permitir o jogo e a brincadeira permite sim interação de forma alegre, lúdica, descontraída, preparando os estudantes para desempenhar um bom papel, e aí um bom papel como sociedade mesmo, né? Sobre como eu me coloco numa situação de brincadeira, como eu vejo o ganhar e o perder, como eu lido com as minhas frustrações. Então, o jogo, ele tem o seu cunho pedagógico, a brincadeira tem o seu viés pedagógico, mas ele também tem o seu viés social, né? E essas habilidades sociais, elas são importantes e devem sim serem desenvolvidas dentro da sala de aula com a mediação do professor, né? Piaget já dizia que os jogos permitem o exercício da cidadania, pois eles proporcionam ao educando aprender a diferença entre o certo e o errado, entre julgar as atitudes e respeitar o direito dos outros. Quando você proporciona que a sua turma trabalhe com jogos e brincadeiras, você está fazendo um trabalho em grupos. Você não trouxe uma atividade sistematizada ali, estruturada, talvez um registro, né? Ora uma apresentação, mas é sim um trabalho em grupo. Você está permitindo que eles trabalhem em duplas ou em trios, em quartetos para alguns jogos, em brincadeiras coletivas. Você está proporcionando aulas participativas. Então, podem ser jogos e brincadeiras em grupos, demonstrações, explicações. Nesses momentos, os alunos dão suas opiniões, eles levantam hipóteses, eles classificam características, classificam elementos, eles estabelecem comparações. Fazem e resumem suas observações, indagam os outros e entendem também as justificativas dos demais, né? E nesse momento, o papel do professor toma até, assim, tem uma diferença, né? Porque você, professor, passa de dominante ali na sala de aula, de quem está à frente, passa desse momento para um momento de observador das relações nesse jogo. Quando e como os alunos estão engajados e que tipo de reflexões eles estão fazendo enquanto jogam, né? Nesse momento, nenhum professor pode ficar lá à frente ou dedicado a outra atividade, mas é sim uma oportunidade de levantar observações, de pegar ferramentas para que você possa avançar no conteúdo depois. É nesse momento em que o jogo está acontecendo que você precisa ir lá, passar de grupo em grupo, recolher informações, fazer intervenções que gerem reflexões naquele momento e que permitam que os alunos que não estão avançando consigam avançar. E porque depois tudo isso vai ser explorado no final da atividade. E é aí que o jogo ganha o seu poder pedagógico, porque ele deixa de ser apenas para brincar, para se divertir, para socializar e passa a oportunizar sim a aprendizagem. Brincar é inerente à criança, né? Toda criança gosta de brincar, tem prazer em estar com os colegas, tem prazer em explorar os objetos e as brincadeiras, tem prazer em explorar um jogo. Mas o que nós vamos fazer com este material depois, para que sim ele gere aprendizagem efetiva, está na mão do professor.
Aí é a nossa responsabilidade, né, de trazer isso e melhorar esse conhecimento. Eu trouxe no próximo slide para vocês um pouquinho mais, né, de detalhes sobre o papel do professor. No mapa mental, eu acho que você conseguiu perceber que eu determinei pontos principais para este módulo, né? Pontos, alicerces principais. O jogo e a brincadeira, e o que é que os envolvidos vão fazer com esse jogo, com essa brincadeira. Qual é o papel do aluno, né? Enquanto socialização, enquanto interação, enquanto participante ativo nesse momento, e qual é o papel do professor. Então, veja aqui comigo. O professor, ele precisa pensar nesse momento, imaginar, idealizar o que ele precisa para a sala de aula desde o seu planejamento, né? A aula ou atividade, a estratégia bem planejada, ela pode sim, ela vai ser uma oportunidade muito rica de aprendizagem para todos os alunos. Todos eles certamente sairão do ponto onde estão e avançarão, né, dentro daquilo que você determinou como objetivo de aprendizagem para aquela atividade. Então, é muito importante que ao planejar você tenha intencionalidade. Pense sobre que tipo de objetivos de aprendizagem você espera que os seus alunos alcancem, o que você espera que os seus alunos saibam e sejam capazes de fazer com relação ao conteúdo que está por trás desse jogo ou dessa brincadeira que você trouxe para aquela aula. Os jogos e as brincadeiras precisam ser escolhidos apoiados nos objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem, aquilo que você espera que o seu aluno seja capaz de fazer, eles são habilidades, procedimentos, conceitos e ideias fundantes daquele conteúdo que você está trabalhando. Então, é preciso ver a expressão disso através do jogar, através do resgate das ideias depois do jogo, do compartilhamento do que se aprendeu depois de jogar, do registro que foi feito e da aplicação da ideia daquele jogo em diversas atividades depois de jogar. Planeje que tipo de exploração você fará com o jogo. Que tipo de perguntas, questões essenciais você quer levar para a sala enquanto os seus alunos estão jogando, ou até mesmo depois que eles jogarem? Que tipo de questões e de perguntas você vai fazer para que eles explorem todas as possibilidades que aquela brincadeira trouxe para o seu conteúdo matemático, né? Ao planejar uma aula, você precisa incluir uma variedade de atividades e estratégias instrucionais que se encaixem às necessidades dos seus alunos e ao conteúdo que você precisa desenvolver, né? Considerando aí os níveis de complexidade. Essa atividade, essa brincadeira, esse jogo que eu estou pensando para a minha aula é relevante para o meu aluno? É relevante para o nível de conteúdo que a minha turma apresenta? É relevante para a faixa etária que eu estou trabalhando? Vai proporcionar um ganho pedagógico? Ou ele entra agora apenas como um momento do brincar? Será que é o momento mais adequado para eu trabalhar? E que tipo de ambiente eu vou proporcionar para que esse jogo e essa aula aconteça com uma brincadeira? Como que eu vou gerir ali o tempo de aula, o espaço da sala de aula, qual é o melhor momento e espaço para eu organizar, para que eu crie também um ambiente adequado para que esse trabalho seja feito, ok? Podemos seguir então? E agora nós vamos entrar numa etapa de jogos mesmo. Vamos falar sobre
essas brincadeiras que você viu lá no módulo, que estão no material, né? Que não foram colocadas no mapa mental, porque foi uma síntese, mas que aqui é importante de nós falarmos. Então, eu trago para você primeiro o jogo Cubra e Descubra. É um jogo que está ali bem próximo da realidade dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, por ele trabalhar com associação de quantidade e de símbolo numérico. Ele trabalha também com a ideia de adição, com a ideia de juntar da adição, né? Uma quantidade a outra, mas quantidades pequenas, quantidades ainda menores, né? Mais simples para a criança. Trabalha com contagem, trabalha com senso numérico, trabalha com algumas relações de igualdade, de adição com diferentes fatores. Então, como, por exemplo, 5 mais 1 é igual a 1 mais 5, né? Essa ideia de compor, compor o número com diferentes algarismos, né? Com a soma de diferentes algarismos. O que a gente vai precisar para fazer o Cubra e Descubra? Então, você está vendo aí na tela que nós temos um tabuleiro, que é um tabuleiro numérico que vai do 2 ao 12. Então, são 2 jogadores, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo do tabuleiro. E nós temos 22 fichas coloridas. As fichas coloridas, elas são usadas para cobrir os números que estão no tabuleiro. Então, 11 fichas para cada jogador. Como o jogo acontece? Nós jogamos os dados e ao jogar, quando o jogador lança os dados, ele precisa somar, adicionar os números que saírem nas faces dos dados. E aí, ele vai tirar do tabuleiro a ficha que cobre a soma. Então, vamos lá. Se ele tirou 5 mais 1, a soma é 6. Ele vai tirar do tabuleiro a ficha que estava cobrindo o número 6. E no final do jogo, vencerá o jogo aquele que sim ficar com o maior número de fichas, de números, né? Com a maior quantidade de números descobertos por suas fichas. E depois de fazer esse jogo, você, professor, pode explorar todo esse tabuleiro, né? É possível fazer questionamentos como: será que a gente consegue fazer aparecer o 0? Por que não tem o 0 e não tem o 1 nesse tabuleiro? Por que será que isso não tem? Tá faltando esses 2 algarismos ali, né? Por que o maior número do tabuleiro é 12? Qual é a relação que isso tem com os dados, né? Que maneiras eu teria de somar ou de obter a soma 10 no jogo, a soma 8 no jogo, né? São conversas numéricas que você pode fazer com os alunos depois de jogar e até mesmo pedir que eles demonstrem esse tipo de raciocínio lá no quadro, coletivamente para todos. Eu chamo a sua atenção porque no material tem um link que fala da conversa numérica, então dê uma olhada sobre a importância de dar a oportunidade para que todos mostrem a forma como raciocinaram nas suas resoluções, né? Então, vamos para o próximo? Próximo jogo é o jogo 1 a mais, 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos. Esse jogo trabalha contagem, senso numérico, menor, igual, maior, né? A sequência numérica. Então, nós vemos que é um jogo que se apoia num quadro numérico até 100, pode ser, né? Um quadro numérico. Ele é um trabalho bem interessante para as crianças também ali de primeiro, segundo, terceiro ano, conforme a quantidade de números que você colocar no quadro numérico. Aqui a gente apresentou um quadro numérico até 100, mas não há problemas de reduzirmos esse quadro numérico e ali a linguagem de primeiro ano, né, de segundo ano, e trabalharmos a mesma ideia do jogo, que é a ideia de compreender o sistema de numeração decimal.
né, de reconhecer, de nomear os números, de identificar regularidades, né? Aqui soma-se de um em um, aumenta-se de um em um essa linha, essa coluna aumenta de 10 em 10. Para a direita eu diminuo, para a esquerda eu aumento. Então, são oportunidades de leitura de conteúdos, linha, coluna, sequência numérica, regularidades da matemática, padrões, né, nas dezenas exatas, que acontecem, que você pode explorar, além, claro, do cálculo mental. O que nós temos aqui? Nós temos um tabuleiro, um tabuleiro numérico, com os números aparentes, para que o aluno possa consultar se houver necessidade, e nós temos um tabuleiro com a mesma quantidade de espaços que o tabuleiro preenchido, vazio agora. E a ideia é que os estudantes possam preencher esse quadro numérico vazio. Só que isso vai acontecer a partir do momento que eles sortearem. Então, nós temos fichas, né? Fichas numeradas de 1 a 100, que vão ficar no centro da mesa. Elas estão ali misturadas, né? Embaralhadas. Então, são fichas que não estão em sequência. E toda vez que o estudante, que o jogador for lá e tirar uma ficha, ele precisa posicionar esse número no quadro numérico vazio. Por isso que ele tem o quadro preenchido de apoio, porque ele pode sim olhar e posicionar. E a partir desse primeiro número posicionado, depois ele só vai poder jogar e preencher o tabuleiro se ele retirar do monte um número que seja 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais e 10 a menos. Então, você pode colocar o número, se o estudante tirar o número 23, por exemplo, ele vai posicionar o 23 no tabuleiro. As próximas jogadas dele só podem ser o 22, 1 a menos, o 24, 1 a mais, o 13, né, 1 a menos, e o 33, 10 a menos, desculpe, e o 33, 10 a mais. Então, a direita, a esquerda, acima e abaixo do tabuleiro, né, para quem olha o tabuleiro de frente. E aí nós estamos trabalhando, sim, a sequência numérica, os padrões, a regularidade que existe nessa sequência numérica, né? Então, tem diversas explorações que podem ser feitas com este jogo, 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos. É um material que pode ser modelado também, você pode posteriormente retirar esse tabuleiro preenchido que serve de apoio, de consulta, você pode retirar. Você pode reduzir o tabuleiro a 20, até 25, depois até o número 50. Você pode também usar posteriormente, né, depois números maiores que o 100 para alunos maiores do que o terceiro ano. Dentro, né, do terceiro ano, você pode ir modificando. Então, é um jogo que ele se adapta muito fácil àquilo que nós estamos precisando trabalhar. Vamos lá? Vamos para mais um? Próximo slide, nós temos o jogo Faça 10. Essa brincadeira, ela está sendo indicada aqui no material para alunos de segundo e terceiro ano. Trabalha com a composição de números naturais até 10. Como que eu vou somar e compor de diferentes formas, né? E aí a gente tem, quando você pensa em composição com diferentes números, você pode sim já começar a trabalhar uma ideia de multiplicação também de números iguais, né? A ideia de você somar repetidamente o mesmo número para compor o número 10, por exemplo. E por trás também dele, a gente tem o desenvolvimento da ideia de cálculo mental. O que nós precisamos aqui para fazer a brincadeira do Faça 10? Precisamos de 36 cartas de baralho normal, né? Podemos confeccionar, inclusive, essas cartas com os próprios alunos em sala. Nós vamos tirar todas as cartas de baralho que forem cartas naipes, né? As letras, os símbolos também tiramos e ficamos apenas com as cartas numéricas do baralho.
como eu falei, você pode também confeccionar estas cartas com o seu aluno, tá? A ideia aqui é a seguinte: distribua todas as cartas aos jogadores, peça que eles formem montes com as cartas viradas para baixo, de modo que nem o jogador, nem o seu adversário veja a carta. Na sua vez de jogar, o jogador vira uma carta do monte e tenta compor 10 com mais uma que já está na mesa, das que já foram descartadas, né? Então, eu tirei aqui 3. Será que na mesa eu tenho uma carta que eu consiga, nesse momento, já compor o 10 com ela? Se forem cartas que se somam e formam 10, eu vou retirar essas cartas, né, do jogo, da mesa, do monte, vou pegar para mim. Essas cartas vão me dar o ponto. Se não forem, essas cartas serão descartadas. Esse é um jogo que nós também podemos alterar, né? Se você for confeccionar com o seu aluno numa segunda oportunidade ou mais para frente, ao longo do ano, você pode usar apenas dezenas exatas para compor 100, por exemplo. Pode usar lá as cartas 10, 20, 90 para compor 100, né? E há diversas explorações a serem feitas com esse jogo. Por exemplo, quais as possibilidades de formar 10 com 2 cartas? Quais as possibilidades de formar 10 com 3 cartas? Então, são explorações que você pode fazer depois e que avançam, sim, pedagogicamente a criança no conteúdo matemático. Ok? Vamos lá? Vamos para o próximo, então. Eu acho que é o nosso último exemplo aqui, né, de jogo, de brincadeira, que é o jogo Batalha das Operações. Já vi muitas professoras usarem esse jogo em sala. E o jogo Batalha das Operações pode ser usado em todos os anos iniciais, do 1º ao 5º ano dos anos iniciais. É uma brincadeira que oportuniza efetuar adições, subtrações, multiplicações mentalmente. Ajuda a resolver problemas também, porque dentro do próprio jogo isso está sendo oportunizado. O que nós vamos precisar? Eu coloquei na tela para vocês as cartas que nós precisamos, porque são cartas múltiplas de 2, de 5 ou de 10. Então, são 20 cartas, 2 de cada valor. Eu coloquei aqui na tela para você os exemplos, né, desses múltiplos. E o que nós vamos fazer? Organize seus alunos em dupla. Combine com a turma qual operação será usada nesta partida. Vocês vão usar adição ou vai usar nessa partida subtração? Ou nós já estamos lá no 4º ano em que nós podemos trabalhar com a multiplicação para trazer a pegada da tabuada para dentro da sala de aula. Oriente os alunos a embaralhar as cartas, né, e distribuir 10 cartas para cada um deles. Então, 10 para mim, 10 para você, para iniciarmos a partida. Cada jogador deve formar a sua pilha em frente sem olhar as cartas. Recebi 10, viro no monte e formo 10 aqui no meu montinho para jogar. O jogador que primeiro disser o que nós vamos fazer no combinado. 1, 2, 3 e já, virei a carta. Eu viro, você vira a mesma carta quem falar primeiro o resultado da adição, ou da subtração, ou da multiplicação destas 2 cartas que nós viramos, vence aquela partida e junta as cartas para si para formar o seu ponto. Ganha o jogador com o maior número de cartas no final da rodada. Ok? Esse é um jogo que nós podemos explorar bastante em todas as fases e eles adoram, se divertem e aprendem, né? Muito bem, minha gente, vamos para frente. O que será que ficou dessa unidade para você? Pensa um pouquinho aí. Considera que faz uma meta-reflexão do que você vai guardar dessa nossa conversa para a sua sala de aula. Eu, professora Andressa, desejo sim que você saia daqui sabendo e sendo motivado, vou falar assim, sendo motivado a desenvolver um protagonismo estudantil na sua sala de aula, que os seus alunos tenham ideias
possam dividir uns com os outros, que eles usem os recursos que você tem planejado da melhor forma, estabelecendo conexões, argumentando e explicando as suas ideias, porque é assim que um aluno de anos iniciais vai entender o conteúdo matemático. Lá na frente ele vai lembrar, nunca mais vai esquecer daquilo que você deu a oportunidade para ele explicar. Como ele chegou à matemática tem sim seus padrões, né? Mas como chegar a entender esse padrão é de cada um. Como eu posso explicar o padrão é meu, é seu, é de cada um. Então dê esta oportunidade. Eu desejo que você saia daqui hoje querendo dar para os seus alunos oportunidades de participar equitativamente dentro da sala de aula, que todos eles tenham a oportunidade de aprender com os recursos que precisam, com as intervenções que só você vai poder dar e para cada um deles, na hora que você está observando o jogo, na hora que você está fazendo perguntas individuais que nós falamos lá no planejamento. Eu desejo que seus alunos tenham a oportunidade de ter uma aprendizagem efetiva, que você possa, sim, dar para eles recursos, não só de declarar conceitos matemáticos, mas de operar e modelar os conceitos matemáticos e expressar isso naquilo que eles produzem na sala de aula. Gente, nós nos vemos na próxima unidade, ok? Um abraço para vocês e até mais. Audio Jungle.